Ia ler um versículo em Judas, versículo 3 e 4. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já dantes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Judas estava em seu coração pretendendo escrever algo sobre a fé comum. Essa fé comum é a fé cristã, fé em Cristo. Mas, ao ele iniciar isso, ele se deparou com algo que já estava acontecendo nos seus dias e que era já um outro assunto. E na metade do versículo, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então ele teve que falar sobre um assunto que não era o seu primeiro propósito. E esse assunto é um assunto que, tendo iniciado nos seus dias, e que nós também podemos chamar nos dias dos apóstolos, ele tem se prolongado, tem se estendido até os nossos dias. Introduziram-se alguns, no versículo 4, que deturparam a verdade, que pretendiam e conseguiram um certo sucesso deturpar a fé. E aí então nós temos que Deus, na sua longanimidade, tem suportado esse estado de coisas até chegarem-se os dias trabalhosos que nós vemos em Timóteo. Então nós temos aqui o início de um assunto que nós vemos que começou na época dos apóstolos, ou seja, a queda da igreja. Nós podemos ler um versículo em Mateus 16, no versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipo, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Cristo iria edificar a sua igreja sobre esta revelação que Pedro teve. Não sobre Pedro. O próprio Pedro diz em suas cartas que a pedra que os edificadores edificaram, sobre esta pedra foi edificada a igreja, que é Cristo. A revelação de que Ele é o Filho de Deus. Sobre essa pedra, então, Cristo ia edificar a sua igreja, porque ela não existia ainda, aqui, em Mateus 16. E havia um ponto aqui, que ele diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. E essa edificação não se completou ainda. Isso que Cristo iria iniciar sobre essa revelação, ela não se completou ainda.
O próprio Pedro também diz que vós sois edificados como pedras vivas. E o apóstolo Paulo também diz que sobre o fundamento que ele colocou ia ser edificada a igreja. Mas é um outro aspecto. A igreja que Cristo edificou e está sendo edificada é algo perfeito. Algo que não há nenhuma coisa má nessa edificação. Não há nada de errado, não há nenhum mal introduzido naquilo que Cristo está edificando. E que nós somos edificados por Ele sobre esse fundamento. E depois nós temos um outro aspecto. Nós podemos ler na própria epístola de Pedro, 1 Pedro capítulo 3, ou melhor, capítulo 4, que este é o assunto propriamente que eu tinha em mente. O versículo 17. Porque, 1 Pedro 4,17, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Então nós temos aqui alguma coisa que é diferente daquela coisa que Cristo iria estabelecer e que está sendo edificada até agora. A saber, a igreja, o corpo de Cristo. Aqui nós temos um outro aspecto. Há um julgamento na casa de Deus que já começou. Mas como isso então? Nós temos a resposta muito clara em 1 Coríntios capítulo 3. Também nos fala de um edifício. Desde o versículo 9. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício, ou edificar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito, do templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria estultícia. Outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolos, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro. Aqui então nós temos esse outro aspecto. É um aspecto que não está somente sob a responsabilidade de Cristo. Aquilo que Cristo edifica com toda a perfeição e que vai chegar naquele dia glorioso, a igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula, sem ruga, perfeita. Essa é a obra de Cristo. Aqui nós vemos que foi colocado algo sob a responsabilidade do homem.
E aí é o problema. Nós bem sabemos, como princípio, desde a criação do mundo, que toda vez que Deus coloca para o homem algo em suas mãos, sob sua responsabilidade, sob a responsabilidade do homem, ele deixa escapar isso de suas mãos. E aí inicia-se corrupção. E assim foi com Adão, assim foi com Noé e aí por diante. Toda vez o homem deixa escapar de suas mãos aquilo que Deus coloca em perfeição em suas mãos. E a igreja não foi diferente. Então esse é um princípio que ele vai valer até que nós sejamos trocados de nossos corpos, até que Cristo venha, estabeleça o milênio, e depois do milênio também termina tudo. Então, aí termina esse tempo de responsabilidade do homem. Mas aqui nós temos algo que foi posto nas mãos dos homens e que caiu. E nós, irmãos, nós estamos aqui, nesse mesmo ponto que Paulo deixou. Ele pôs o fundamento, que é Cristo, ninguém tem como mudar esse fundamento. Mas edificar sobre esse fundamento é responsabilidade nossa ainda. Então, cada um veja como edifica. Porque se o material que nós usarmos para edificação for coisas ruins, palha, feno, madeira, não vai suportar a prova de Deus. Não vai passar pela prova de Deus e vai ser um edifício falho, um edifício fraco e realmente com toda a corrupção que entra pela queda, pela falha do homem. Então, aqui nós temos muito claro. E como nós devemos edificar então? Com que material? Pedras preciosas, ouro, figuradamente aqui? O que é isso? Isso é edificar segundo a direção do Espírito Santo pela palavra de Deus. Então nós temos na palavra de Deus tudo o que é necessário para se fazer uma boa edificação. Mas, como nós temos visto, os homens dormem, entram alguns, como nós vimos em Tiago, introduzindo coisas errôneas, e isso passa, e a corrupção entra, e chegamos aos tempos trabalhosos, em que hoje, quando alguém pede o lugar à mesa do Senhor, por exemplo, há necessidade de uma investigação. Está contaminada essa pessoa moralmente? Ou está ela contaminada doutrinalmente? E está ela contaminada eclesiasticamente? Está ela envolvida com seitas, com religiões humanas? Então, por que isso? Porque nós estamos nesse tempo de que toda a corrupção está desenvolvida. E quando o apóstolo João viu esse estado de coisas também, porque não foi só Pedro que viu, não foi só Judas, nem Paulo tampouco, mas outros também viram. Quando João também viu ele achou que era já a última hora. Por que ele achou que era a última hora? Porque já havia a manifestação do espírito do anticristo nesse mundo e na igreja. Então ele viu isso e é a última hora, já não tem mais o que acontecer. E desde aqueles dias até hoje já é a última hora. É o último instante que nós estamos passando aqui e nós podemos ter certeza de que o Senhor está às portas para nos tirar desse estado de coisas. Mas eu quero citar também alguma coisa sobre
as 7 igrejas, em Apocalipse 2 e 3, o próprio Senhor Jesus se apresenta aqui, no meio das igrejas, julgando-as. Nós não vemos o Senhor aqui, em Apocalipse, até o capítulo 1, pelos seus próprios trajes, suas vestes, nós vemos que ele não está revelado aqui como o nosso Salvador, como aquele que amou a igreja, se entregou por ela. Nós o vemos em seus trajes para julgar, como um ancião. Suas vestes aqui estão até os pés. Ele está com autoridade, com competência para julgar. E daí, no capítulo... Só uma coisa interessante sobre esse livro, porque esse livro ele tem um versículo que nos dá a chave toda para nós podermos compreender esse livro. É o versículo que fala as coisas que vi, as que são... 19, obrigado. O versículo 19 do capítulo 1 nos dá a chave para nós entendermos esse livro. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Olha, é interessante, as coisas que tens visto é o capítulo 1. As coisas que são, o capítulo 2 e 3. E as coisas que depois destas hão de acontecer, do capítulo 4 em diante. Por que eu digo que é interessante isso? Porque o capítulo 2 e 3 nos fala de 7 igrejas que são, pelas quais é revelada a história da igreja no mundo. É o tempo que a igreja passaria no mundo em suas várias fases. E eu queria me deter apenas nas 4 últimas, porque elas convivem simultaneamente. Essas 4 últimas igrejas que nós vamos ver, elas convivem simultaneamente, quer dizer, elas estão vivendo ao mesmo tempo. A primeira igreja, a igreja de Éfeso, não vou me deter muito, é a igreja que estava, quando os apóstolos estavam ainda vivos, estava tendo lugar essa igreja, a igreja de Éfeso. Então, nós vemos que aí começou já a primeira queda. Faltou uma coisa para eles. Eles estavam continuando com obras, mais até obras do que no princípio, mas faltou o amor, o primeiro amor. Aquela devoção por Cristo, fazer tudo para Ele mesmo, não para o mundo ou para as coisas, mas voltada para Ele mesmo. Faltou isso nessa primeira igreja já. E esse tempo os apóstolos estavam, isso é importante, esse tempo os apóstolos estavam presentes e eles viram, com aquilo que estava acontecendo naquele momento, eles viram toda a história, viram todo o futuro da igreja. E por isso nós temos 2 Timóteo, por exemplo, capítulo 2, que nos mostra a conduta quando esse tempo de ruína estivesse amadurecido. Depois nós temos aqui então a igreja de Esmirna, na segunda igreja, né, que foi um tempo de grande perseguição, e essa igreja não tem reprovação nenhuma para ela, porque Cristo, vendo o perigo que eles estavam correndo de caírem do seu primeiro amor e tudo, usou essas perseguições para que os corações, as almas, a igreja estivesse mais próxima dele, dependendo dele completamente. E então eles andaram perto do Senhor e eles, como o irmão falou hoje de martírio, né? Querem atacar fogo? Põe fogo. Vai crucificar de ponta cabeça? Crucifica de ponta. Não havia problema, porque o poder de Deus estava com eles. E eles, dependendo de Cristo, andavam perto dele e tinham toda a força, todo o poder para suportar. Hoje o irmão falava, se vocês estão preparados, eu estava sentado na minha cadeira ali e eu tremi. Por que eu tremi?
Porque eu sei que a hora que eu precisar desse poder, ele vai dar. Mas no momento, eu não tenho. E assim foi com eles. Eles tiveram essa força, esse poder para poder enfrentar tais perseguições. Estavam perto do Senhor e com Ele nós podemos ter certeza que podemos suportar tudo. Depois nós vemos a igreja de Pérgamo, a terceira igreja. Nos fala no tempo de Constantino, em que Satanás percebendo que os cristãos, embora perseguidos, sendo mortos, eles estavam felizes e progredindo na fé, ele entrou por outro lado. Deu uma aliviada nessa situação, nessa circunstância dos cristãos, mas introduziu algo muito terrível. Tornou essa religião cristã, essa fé cristã, em algo ligado ao Estado, ao próprio império. E ele colocou, por assim dizer, o mundo político, o poder político, a autoridade política, dentro da igreja. E aí, então, a corrupção se foi desenvolvendo até que nós chegamos em Tiatira. E essas 4 últimas igrejas, então, que é o assunto principal, nós vemos que nessa igreja de Tiatira, então, nos introduzido o papado, né? Porque ela nos fala da igreja romana, a igreja católica romana. Porque depois de Constantino fazer essa introdução do mundo político dentro da igreja, então já estava estabelecido esse sistema, e disso daí então foi se aprimorando, por assim dizer, até chegar à igreja romana, católica romana. E aqui nós vemos então todo tipo de corrupção. Esse nome que é usado aqui, o de Jezabel, uma profetisa, né? No versículo 20, capítulo 2, versículo 20, uma mulher muito perniciosa, que levava a todos os de Israel a se prostituírem com ídolos, e todo tipo de corrupção também, e assassinato, e tudo o que envolveu a vida dessa mulher. Ela se tornou um exemplo para mostrar o que seria esse sistema aqui de Tiatira, o católico romano. E também outra coisa que a mulher ensina, ele diz aqui. Vamos ler do versículo 18 em diante. E ao anjo da igreja em Tiatira escreve: isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade e o teu serviço, e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam os sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei de cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Eu não vou ler todas as igrejas, porque nós não teremos tempo. Mas aqui nós vemos então esse estado bem desenvolvido, e que essa corrupção tão grande levou à idolatria e a toda sorte de corrupção. Agora, muitos de nós nossos pais pertenceram a esse sistema. E há um perigo para um verdadeiro cristão que tenha tido a revelação, o conhecimento da parte de Deus, de sair fora de todos esses sistemas que nós vamos ver aqui. Mas há um perigo para eles, porque esse sistema,
ele ainda existe. Ele está vivendo conosco. Qual o perigo que tem? Há o perigo de nós voltarmos. Talvez não voltarmos fisicamente com nossos corpos lá ajoelhados diante de um ídolo, talvez não cheguemos a tanto. Mas, em princípio, nós podemos voltar. Não é estranho isso? O povo de Israel, no deserto, quando as provas chegaram, eles queriam voltar para o Egito. Eles queriam. E assim é o nosso coração. Nós precisamos vigiar contra essas coisas e contra os princípios que são praticados nesse sistema. De idolatria, talvez não ídolos, mas o que pode ser idolatria na nossa vida? Cada um sabe. Enfim, todas essas coisas, má doutrina, o lugar de mulher, diz aqui que ela ensinava. E nós sabemos que a igreja não ensina, a igreja, ela aprende de Cristo. Ela é ensinada por Cristo, por intermédio do Espírito Santo, pela palavra de Deus. E desse sistema, então, nós vemos que houve uma revolta contra esse sistema. Chegado a um determinado tempo da história, em 1500, nós vemos que houve um protesto. Aí nós entramos e sabemos o nome desse sistema protestante, que protestou contra Roma e contra essa doutrina, muitas dessas doutrinas, e então nós temos essa igreja de Sardo, o capítulo 3. Versículo 1. E ao anjo da igreja que está em Sardo, escreve isto, diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Essa igreja, somente para resumir, ela tinha nome de que vivia, mas estava morta. Por quê? O princípio do protestantismo foi bom. Nós sabemos que a palavra de Deus veio novamente, né, na posse das pessoas, mas do vulgo, né, podemos dizer assim. E a palavra de Deus foi publicada nesse tempo, isso foi muito bom. Também algumas doutrinas, como a da fé, salvação pela fé, sem ter que pagar indulgência e todas essas coisas, algo muito bom aconteceu aqui. E parecia até que tinha vida, mas no fundo estava morto. Por quê? Porque não resistiram à tentação, vamos dizer assim, de aceitar o apoio do mundo para o que eles estavam fazendo. Então entrou o elemento civil no meio desse movimento, e também político, muito interesse político havia, e então novamente caíram num estado de que realmente não era aquilo que Deus havia estabelecido no princípio. O princípio de Deus, ele nunca muda, ele nunca varia. O que nós tivemos em Atos, nós não estamos vivendo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 3, enfim, nós não estamos vivendo aqueles dias, mas os princípios daqueles dias são os mesmos. Doutrina dos apóstolos, partimento do pão, comunhão, oração. E esses princípios da palavra de Deus, eles nunca mudam, nunca variam. As circunstâncias podem mudar. Nós estamos em outras circunstâncias, mas aqueles princípios devem ser mantidos intactos. Então, aqui em Sardo, nós temos esse princípio, nós temos essa igreja que também tinha nome de que vivia, mas realmente não era a vontade de Deus.
a prática que eles tiveram e o que eles seguiram. Então nós vemos entrar também corrupção, e disso nós temos todas as denominações, todas essas denominações cristãs, protestantes, e que fazem parte dessa igreja aqui, desse tempo da igreja aqui na Terra, e que está vivendo no presente momento. E sabem, alguns deixaram o lugar de estar congregados ao nome de Cristo somente para voltar a esse sistema. Eu não sei como alguém pode fazer isso, mas acontece. Já aconteceu, e eu não duvido que esteja acontecendo ainda muitas vezes, e que acontecerá muitas vezes ainda isso. Porque esse sistema ainda vive, está vivendo aí, pronto para receber qualquer um que esteja interessado numa religião cristã um pouco mais amena, um pouco mais de pompa, talvez, um maior número de pessoas. Enfim, cuidado, irmãos, que esse sistema pode atrair, pode nos atrair. É muito mais atrativo do que estar congregado ao nome de Cristo somente. E aí nós vemos da igreja de Filadélfia, como a de Esmirna, nós não temos nenhuma reprovação do Senhor para essa igreja. E o tempo que se iniciou essa igreja, por volta de 1820, alguma coisa em torno disso, em que verdadeiros cristãos, enxergando toda a ruína, e aí é o ponto, não descobriram ruína. Eles, lendo a palavra de Deus, viram que o Judas havia falado a necessidade de batalhar pela fé. Pedro havia dito, o juízo começa pela casa de Deus. Paulo estava dizendo, olha, eu pus o fundamento, veja como edifica, porque há corrupção. Esses irmãos, lendo a palavra de Deus, falam, não, Deus deve ter deixado algo para nós. O que fazer nesse estado de coisas? O que vamos fazer? E Deus, a sua graça, o Senhor, o Espírito Santo, deu a eles as Escrituras, revelou como que reabrindo os poços entulhados, né, tiraram água limpa e puderam então, em obediência à palavra de Deus, se separar de tudo o que estava contaminado em Tiatira, em Sardo, e passaram a reunir sobre a base de que há um só corpo, reunidos ao nome de Cristo somente, e passaram então a entender a vontade de Deus, partir do pão, e entender que Cristo viria antes para nos tirar dessa tribulação que virá sobre todo esse mundo, arrebatar, tirar os santos daqui desse lugar, para não participar, não estarem participando dessa tribulação que virá sobre todo esse mundo. E muitas coisas tão preciosas que nós estudamos esses dias aqui, a glória de Cristo assentado à destra do Pai, e também a igreja com Ele, a chamada celestial da igreja, coisa tão preciosa, que o lugar de Israel aqui no mundo, o lugar das nações, dos gentios, o lugar da igreja nos céus, não temos herança aqui nesse mundo, mas herança celestial apenas, em Cristo, e herdeiros, co-herdeiros com Ele, tudo que Ele tem como homem, que Ele alcançou como homem, pelo sangue da sua cruz. Todas essas coisas, eles tiveram essa revelação, e muito mais, né, do que eu estou falando aqui, logicamente, tiveram essa revelação e se apegaram a isso com pouca força que tinham, mas o Senhor os abençoou grandemente. E nós temos, então, em nossas mãos muitos desses escritos, sãs literaturas de sã doutrina,
que nós podemos desfrutar ainda hoje. E só que, como eu estava dizendo, há o perigo de querermos voltar para Sardo. Cuidado, é muito mais atrativo. São poucos os que estão congregados ao nome de Cristo. E às vezes o número influencia as pessoas. Mas, para terminarmos, nós chegaremos à igreja de Laodiceia. E então nós vemos que Laodiceia significa direito do povo, ou, como nós ouvimos todo dia, democracia, direito do povo. E nós vemos que esse sistema está perante nós muito claramente, politicamente, no mundo. E nós vemos que nesse sistema, então, não há mais respeito por quase nada. As autoridades, que importa? Laodiceia chega ao ponto, a democracia chega ao ponto, de que uma pessoa, quando ela é julgada, ela escolhe o tribunal, ela acha que ela tem o direito de escolher o tribunal que ela deve ser. Eu não quero nesse tribunal, eu quero nesse. E assim por diante. E assim nós vemos que esse sistema, né, de Laodiceia, que Cristo está a ponto de vomitar da sua boca, daqui nós vamos somente entrar na grande tribulação. Não a verdadeira igreja, os verdadeiros crentes, mas esse sistema todo desenvolvido. Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, há tudo aqui um sistema. E Laodiceia, nós vemos que faz parte dessa falsa igreja e que entra então na tribulação. Não os verdadeiros crentes, repito, mas aqueles que apenas professam o nome de Cristo. E eles então entrarão para essa tribulação. Mas eu não poderia dizer, olha, cuidado para os que estão em Laodiceia, não voltem para Filadélfia. Não, de maneira nenhuma eu poderia dizer isso. Mas o que nós temos aqui é que Laodiceia não é esse sistema de denominações que nós temos no protestantismo. Esse pertence a Sardo. Aqui, quem são Laodiceia? São os que saíram de Filadélfia. São grupos independentes, grupos reunidos, dizendo que estão reunidos para o Senhor, sem denominação, mas que no passado tiveram algo que os tiraram de Filadélfia. Esse é um grande perigo que nós temos nos nossos dias. Porque esses grupos independentes, que nós podemos chamar, eles saíram de Filadélfia. Eles saíram desse lugar. E hoje muitos falam, mas o que nós temos que ver, esses grupos, né, de Laodiceia, o que nós temos que ver com o que aconteceu no passado lá? Nós temos muito a ver. Primeiro porque Deus não se esquece. O tempo não apaga o pecado. O tempo não apaga os motivos das divisões. Houveram divisões depois, no decorrer do tempo em Filadélfia. E aqueles que saíram desse lugar, de Filadélfia, no lugar daqueles que estão congregados ao nome do Senhor, saíram por má doutrina, ou por não concordarem, ou se desentenderem com irmãos, eles saíram desse lugar. E se eles não voltarem para esse lugar, eles estão fora. Então, o tempo não apagou. Muitos dizem, mas o que nós temos que ver com o que nossos pais fizeram lá atrás? Tudo a ver. No tempo de Josué, nós vemos um exemplo disso, porque Josué e os anciãos fizeram um acordo, uma aliança com os gibeonitas, e depois de muito tempo, Saul foi e perseguiu os gibeonitas. E depois, no tempo de Davi, muito tempo depois, começou a haver grande fome, grande prova na terra, e perguntaram ao Senhor, por quê?
Porque Saul matou os gibeonitas, perseguiu os gibeonitas. Então, era uma aliança que eles tinham feito lá muito tempo atrás, e que Deus estava ainda cobrando. Por quê? Foi uma aliança errada, mas fizeram no nome do Senhor, e o Senhor honrou isso que eles fizeram. E depois cobrou deles isso. Então nós temos, sim, muito a ver com o que aconteceu lá atrás. E o que nós precisamos realmente é julgar o nosso estado, porque nós estamos vivendo hoje, irmãos, esses dias de Laodiceia. Isso tem uma influência enorme sobre nós. Isso é uma coisa que nos atrai. Nós temos não só uma influência, mas algo que realmente nos contagia, porque nós estamos vivendo nesses dias. E nós, aos poucos, nós introduzimos isso na própria Assembleia. Ou nós pretendemos introduzir. Por isso é a necessidade de nós nos admoestarmos uns aos outros, estarmos acordados para, julgar o que o irmão está falando, para ajudar, exortar, admoestar, enfim, tudo o que essas práticas que a palavra de Deus tanto nos exorta a fazer, né, é muito bem-vindo nos nossos dias. Por quê? Porque a nossa tendência é esmorecer. É nós deixarmos que a coisa entre mesmo, e aos poucos vamos deixando isso, vamos deixando entrar mais aquilo, e vamos indo, e a hora que nós vemos, nós estamos completamente perdidos nesse terrível estado de Laodiceia, que é uma igreja morna, que Cristo está a ponto de vomitar de sua boca. Então é algo muito sério, eu creio, isso que foi colocado às mãos dos homens. Sabe? Essa responsabilidade de como edificar, essa responsabilidade também de vigiar sobre a Assembleia, e isso não é só uma coisa de irmãos, isso é para todos, irmãos e irmãs, todos os responsáveis, para cada um aqui nessas epístolas nas 7 igrejas, é dito ao anjo do Senhor. O anjo do Senhor, cada responsável. E assim que nós temos nos nossos dias muito que vigiar e entender o nosso estado, irmãos, saber em que altura desse caminho nós estamos. Nós estamos aqui na última igreja e elas vivem juntas. Nós temos aqui a Igreja Romana, Católico Romano, temos protestantes, temos Filadélfia e temos Laodiceia também. E vivemos nesses dias de Laodiceia. Por isso, irmãos, é uma coisa muito abençoada nós vivemos nesse dia. Não é motivo de desânimo por estarmos nesse dia. São dias de coisas pequenas, mas não pouco preciosas. Preciosíssimas aos olhos de Cristo. Eu acho que já deu hora, não?